MMA tem crescido para se tornar mais popular do que o boxe nos últimos anos, e o patrimônio líquido dos lutadores está começando a refletir esse fato. Afinal, o mundo inteiro assiste com entusiasmo. Para o fã de MMA, é comum imaginar quantos favoritos lutadores ganham, e quem é o mais rico. Nesta seleção estão em destaque os 10 lutadores do UFC mais ricos de todos os tempos. Os números são da Forbes e Celebrity Net Worth. Tito Ortiz é um lutador de MMA aposentado americano. Ele foi uma sensação muito popular com a multidão do UFC, e algumas de suas lutas foram as mais assistidas de todos os tempos no pay-per-view. Tito Ortiz é ex-campeão peso meio pesado do UFC, e tem um patrimônio líquido de 15 milhões de dólares. Ele é um dos lutadores de MMA mais ricos do mundo. Randy Couture é um ator americano, sargento aposentado do Exército dos Estados Unidos, e ex-lutador de artes marciais mistas. Couture lutou no UFC, e venceu 6 títulos de campeonato. Randy é um dos lutadores que mais venceu títulos em classes múltiplas de peso. O patrimônio líquido deste lutador impressiona, sendo estimado a 17 milhões de dólares. Wanderlei Silva é um lutador de MMA brasileiro que competiu pelo Pride Fighting Championships do Japão, e a Ultimate Fighting Championship. Silva detém o recorde pela maioria de vitórias, nocautes, e defesas de título, e mais longa risca de vitória na história do Pride. Ele lutava na divisão peso médio. Fedor é um lutador russo peso pesado, sambista, e judoca. Ele atualmente compete pelo Bellator MMA Championships. Emelianenko ganhou várias honras de MMA ao longo dos anos, incluindo o lutador do ano. Fedor disse, mais importante, você tem que permanecer fiel a si, assim como aqueles fãs que fizeram você ser quem é como um atleta. Anderson Silva é um dos melhores lutadores de artes marciais mistas de todos os tempos. O brasileiro e ex-campeão do UFC de peso médio, detém a faixa de título mais longa na história do UFC com 16 vitórias consecutivas e 10 defesas de título. Carrega sempre a sua frase, eu acho que você deve tentar não ser melhor do que todos ao seu redor, mas tentar ser melhor do que você mesmo a cada dia. Brock Lesnar é um lutador profissional americano, ex-artes marciais mista profissional, e jogador de futebol americano profissional. Lesnar é ex-campeão do UFC de peso pesado, no entanto, ele atualmente luta no WWE. Com um patrimônio líquido de 22 milhões de dólares, ele provou a ser um dos lutadores de maior sucesso e mais ricos do MMA pelo mundo. Lesnar disse, eu acredito muito em viver seus sonhos, e enfrentar seus medos. Jair Pena é um lutador de MMA profissional americano, e um praticante do jiu-jitsu brasileiro. Pena anteriormente venceu campeonatos do UFC de peso leve e de peso meio médio. Apenas 2 outros lutadores na história venceram títulos em classes múltiplas de peso. Ela afirmou, neste país, você tem que fazer dinheiro primeiro. Então quando você conquista o dinheiro, você conquista o poder. E quando você tem o poder, então você tem mulheres. Georges St-Pierre é um lutador de MMA canadense, e um ex-campeão por 3 vezes, de peso meio médio do UFC. Muitos o consideram um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos. Georges é a 3ª posição nesta seleção, dos 10 lutadores do UFC mais ricos de todos os tempos, com patrimônio líquido de 25 milhões de dólares. Ela afirmou, para mim, pessoalmente, quando eu tenho medo de algo, quando você tem medo de algo, normalmente você tenta sair, você tenta evitar isso. Ao invés de evitar, para superar seu medo, eu acredito que você precisa o abraçar. Rorion Gracia é um brasileiro americano Gracia Jiu-Jitsu Grandmaster, escritor, editor, produtor, conferencista, e cofundador do UFC. Ele é uma das poucas pessoas do mundo a deter um cinturão vermelho de nono grau no jiu-jitsu brasileiro, e é conhecido por introduzir o jiu-jitsu Gracie brasileiro para o mundo. Conor McGregor é um lutador de MMA profissional irlandês, no UFC. Ele é também um dos lutadores mais notórios do MMA, e se tornou uma sensação fantástica ao longo dos últimos anos. A maior parte do patrimônio líquido de Conor não veio de suas lutas no MMA. Veio realmente ao recentemente fazer sua estreia no boxe contra Floyd Mayweather. Conor é o lutador mais rico do MMA no mundo, sendo posição líder nesta seleção, dos 10 lutadores do UFC mais ricos de todos os tempos, com patrimônio líquido de 85 milhões de dólares, e ele afirmou, quanto mais você busca o desconfortável, mais você se tornará confortável.